Olá pessoal, meu nome é Ana, eu vou contar para vocês um pouco do meu processo no projeto desenvolvido pela PIBART, o Nácar Madrigais. O projeto surgiu da necessidade da nossa orientadora de musicar alguns textos e excertos que ela já tinha escrito, e a gente inclusive já tinha feito algumas experimentações nos anos anteriores, em 2018, 2019, mas demos então prosseguimento com a PIBART em 2020 e 2021. Eu entrei no projeto como compositora, e já entramos em um contexto de pandemia, né, o que foi um grande desafio para a gente, mas a gente adotou algumas estratégias bem interessantes para que a gente conseguisse seguir o fluxo de criatividade ali de uma forma conjunta. Então, como foi que a gente organizou? A primeira coisa que a gente fez foi criar um Google Drive com todos os arquivos que a gente já tinha e para a gente adicionar os novos arquivos que a gente precisasse, para que todo mundo pudesse ter acesso, para que nada ficasse perdido. E a partir disso a gente organizou a narrativa da forma como a gente achou que seria mais coerente. E então os cantores começaram a fazer experimentações com a voz, né? Com os personagens, com as características dos personagens. E a partir dessa experimentação deles, a gente discutia esses áudios que eles mandavam, né? E aí, quando a gente definisse que estava assim em consonância com os personagens, com aquele trecho específico, esses áudios passavam então para mim, onde eu fazia ali algumas propostas de instrumentação. A gente tem também no projeto um intérprete, então o que a gente organizou foi que os cantores mandariam para mim os áudios de experimentação, eu faria algumas propostas, mandaria essas partituras para o intérprete então voltaria esse áudio para mim, para que eu pudesse ouvir e falar isso mesmo, então, poxa, não era exatamente isso que eu estava pensando, ou então acho que a gente pode incrementar alguma coisa aqui. E a partir do que a gente definisse, então, a gente juntava os áudios dos cantores com o áudio do intérprete para a gente ver como é que ficava isso na estrutura geral. Isso foi um desafio muito grande nesse contexto de pandemia, porque enquanto a gente está numa sala juntos, a gente pode experimentar ali, ouvir o som ali ao vivo, como que realmente soa, mas a gente conseguiu se organizar para que tudo desse certo, para que a gente conseguisse ouvir as coisas de forma conjunta, para a gente conseguir transmitir as ideias, né, que a gente estava pensando ali na parte sonora, e no final deu tudo certo. Então, a minha parte de experimentação sonora, eu partia da ideia do que eram os personagens, das características dos personagens, né, daquele trecho específico da narrativa, e então fazia algumas propostas de manifestações sonoras a partir daquela ideia ali. Muito do que eu fiz foi uma coisa bem livre de imaginar um som, um gesto, realmente assim, como uma forma, e alguns timbres específicos, por exemplo, essa parte que tem que ser uma coisa mais áspera, ou então essa parte tem que ser uma coisa aqui um pouco mais macia. E a partir disso eu fiz alguns desenhos, umas partituras gráficas que eu passava para o intérprete, e aí ele me retornava. Esse diálogo foi de extrema importância também no sentido de aprimorar a escrita, né? De escrever realmente uma coisa que fizesse sentido, né? De escrever de uma forma que abordasse tudo aquilo ali que eu estava entendendo como que o som deveria vir, né? Então eu fiz alguns desenhos, eu me atrevi a fazer alguns desenhos, apesar de eu não desenhar. Na época a gente não tinha definido ainda cores para os personagens, né? Então eu fui com as cores que eu tinha, eu desenhei com giz de cera. Então eu peguei os movimentos que os próprios cantores já tinham feito e adicionei o instrumental com poucas indicações, apenas as indicações necessárias. Nesse caso aqui eu só falei a nota e como ele deveria tocar, né? Então, todas as partituras assim, gráficas seguiram mais ou menos esse exemplo, né? Com essas cores, eu definia o que eram as cores, o que o instrumentista deveria fazer. E foi realmente um processo muito interessante de poder ter essa liberdade de escrever dessa forma, né? De fazer esses desenhos, esse gesto, por exemplo, aqui, é uma coisa que vai subindo e depois desce de uma forma mais abrupta, mais atacada. E justamente esse retorno dele de falar, olha, escrever assim ou escrever dessa outra forma pode ser mais interessante. E isso acrescentou muito para o meu próprio processo também, e eu espero que as pessoas que vão ouvir gostem muito dessa liberdade sonora que a gente criou.